informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Alô, galera! Estamos de novo aqui no ar com mais uma edição do nosso podcast. Ailson Lino convida. E pelo meu semblante aqui, né, o sorriso estampado, vocês... Já dá pra vocês perceberem o que é que eu trago hoje, né, cara? Ó, vou te dar uns spoilers pra você. Abafa a banca. Capitães da Areia. Noviças rebeldes. Agora você vai matar a charada. A bofetada. Pá! Companhia Baiana de Patifaria. E o Lelo vai conversar com a gente e vamos rir muito junto. Lelo, que prazer ter você aqui, cara. Prazer Obrigado. todo meu, Ailson. E um prazer estar aqui, um prazer poder falar sobre artes, falar sobre cultura, falar sobre o que a Companhia Baiana de Patifaria está fazendo, contar um pouco da nossa história e os projetos que a gente tem pela frente aí. Desculpa, Lelo, eu tô tossindo muito aqui. Desculpa minha galera aí, tá? Tranquilo. A Companhia Baiana de Patifaria nasce em 87, né? Foi uma ideia sua e de mais alguns colegas que você tinha na época. Eu queria que você me contasse como surgiu essa ideia e por que este nome, Patifaria? Boa pergunta, porque a gente passou o resto da vida tendo que explicar, né, esse Patifaria. Na verdade, a companhia surgiu de um sexteto de atores, de amigos, né, atores, juntamente com... Acho que o Patife Mó, né, na época... O Patife, no nosso uso dessa palavra, tem muito a ver com o palhaço, o brincalhão, né, aquele que brinca tanto, que passa um pouco da conta, mas é no sentido de diversão. Quando a gente saiu de Salvador e saímos da Bahia e fomos, por exemplo, estrear no Rio de Janeiro e São Paulo, esse nome soou estranho para muitos jornalistas que vinham entrevistar e querer saber. E a gente explicava que, embora o Patife tenha uma conotação negativa, né, para a maioria das pessoas, mas no nosso uso foi muito no sentido de falar do palhaço, do brincalhão. E o Patife Mó era Moacir Moreno, que a gente perdeu, né, há mais de 30 anos atrás, mas que foi um cara que ele era agregador, né? Moacir eu conheci no Curso Livre, eu comecei no teatro no Curso Livre há 43 anos atrás, no Teatro Castro Alves, com direção de Luiz Marfus. Fizemos Decamerão juntos, um espetáculo que foi um grande sucesso, me levou já para uma primeira turnê no Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro. E quando a gente voltou do Rio de Janeiro, isso era 82, a gente entendeu que o desejo de continuar em cena era maior que tudo. Então, entre 82 e 87, o surgimento da companhia, a gente fez muitos trabalhos, né, trabalhos esporádicos, trabalhos amadores, né, no bom sentido da palavra, no sentido de você estar se exercitando para se profissionalizar. E aí, em 87, Moacir Moreno foi essa pessoa que agregou esse outro quinteto de atores, com ele formando o sexteto, e decidimos que estava na hora da gente voltar para a cena. Porque a gente chama da era dos diretores. Então, assim, Márcio Meirelles tinha um grupo, Fernando Guerreiro tinha um grupo, Luiz Marfus tinha outro grupo. E Salvador o Teatro de Salvador era formado por muitos grupos que tinham um trabalho muito bom, desenvolvido, bacana, e eu assistia tudo, nós somos fruto também disso tudo que a gente assistiu. Somos fruto de tudo que a gente assistiu na Escola de Teatro da UFBA também. Somos fruto de todos os espetáculos que vinham de fora, né, para o palcão do TCA. E por a gente fazer o curso livre no TCA, a gente tinha acesso a muitos espetáculos que chegavam de fora. Então, grandes nomes da televisão brasileira, do teatro brasileiro, que vinham se apresentar em Salvador, a gente também tinha acesso. Então, esse desejo, essa vontade de voltar para a cena, em 87, a gente se juntou e disse, bom, está na hora da gente formar o nosso grupo. E aí surgiu a Companhia Baiana de Patifaria. Esse nome levou uma madrugada de discussão para que nome seria. Primeiro era Charisma, né? Como é que é aquele perfume? Teve vários nomes antes, né? Cachemir Bouquet. Por isso que tem esse espírito do patife, do brincalhão, né? Porque até os nomes que a gente anotou no papel pautado na época, assim, a gente anotou uns 50 nomes. Como é que veio Patifaria? Foi o último ou foi escolhido dentre eles? Eu acho que assim, no meio da madrugada apareceu esse nome, provavelmente deve ter sido de Fernando Guerreiro, que foi o diretor que mais se identificou com o trabalho da companhia, porque a primeira peça, o Abafa Banca, que estreou em 87, ela reunia 5 diretores.
éramos um sexteto de atores que não tinha um centavo e que queria montar um espetáculo e não tinha teatro. Então a gente foi para o Ad Libitum, que era um bar-restaurante de músicos de jazz que ficava no Rio Vermelho, ali no Largo Mariquita? da Mariquita, no Largo da Dinha. E aí, no primeiro piso, o bar funcionava no térreo, e no primeiro piso eles tinham um vão imenso, muito grande, de um casarão maravilhoso que ainda existe ali, e no fundo tinha um palco. Então a gente foi lá e propôs que a gente estreasse o espetáculo lá. Não era um teatro, mas a gente queria transformar no teatro e conseguimos. E a Bafabanca, de forma inédita... Foi a sua primeira peça da Com companhia. a companhia. Ah. Porque, assim, essa era dos grupos, eram grupos que montavam espetáculos incríveis. Márcio Meirelles tinha espetáculos incríveis, Fernando Guerreiro tinha espetáculos incríveis, Luiz Marfus tinha espetáculos maravilhosos. Mas você ensaiava durante 3 longos meses com aquele elenco, ficava 3 semanas em cartaz, de quinta a domingo, e essa peça praticamente não tinha sobrevida. A Bafabanca foi uma peça que ficou 1 ano em cartaz. E esse Bafabanca veio daquele sorvetezinho de Cuba, A das ideia antigas? veio daí. A ideia veio dali? Exatamente. Legal. O cubo a cuba de gelo, né? Que você botava o suco Lembro da minha e... infância, muita Bafabanca. Ainda existe quem faça isso nos bairros, né, mais populares. E aí a ideia veio disso porque a gente começou a ensaiar em pleno verão, muito calor. E Moacir, a primeira empresa que deu apoio para a companhia foi a Academia Aquários, que ficava no Canela, na Araújo Pinho, em frente ao Colégio Marista. Moacir era bailarino e ele dava aula de dança nessa academia. A dona da academia nos cedeu a sala de ensaio, então a gente ia toda noite para ensaiar lá. E Moacir às vezes preparava, ele levava fruta, ele levava Bafabanca. E tudo nasceu assim, não foi, Léo? E foi tudo no no improviso, na dificuldade, o figurino todo emprestado, o sapato, o adereço, as perucas. Nós estamos falando de 37 anos atrás. 38, é. Quantas salas de cinema tinha, de teatro tinha em Salvador nessa época? Rapaz, quando... Tem um grande estudioso de teatro, Sérgio Sobreira, que é professor também, e que ele pesquisou que na época que a gente surgiu, Salvador tinha uma média de 8 salas de espetáculos. Olha só, muito E aí, depois pouco. que a Bofetada estreou no ano seguinte, porque a Bafabanca foi a primeira peça, a Bofetada foi a segunda, estreou em 88, a partir da Bofetada e com a quantidade de produções que começaram a surgir e o público local começando a assistir os artistas locais e as produções locais, a gente chegou a ter 32 salas de espetáculos. E a gente vem perdendo, né? Assim, nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, a gente tem perdido muitas salas de espetáculos. A gente começou com a perda do Teatro do Baiano de Tênis, por onde a companhia passou com a Bafabanca. Foi um espetáculo que surgiu no Ad Libitum, no Rio Vermelho, circulou por vários teatros de Salvador. A Bafabanca ficou 1 ano só em cartaz? 1 ano em cartaz. E isso para teatro baiano era um fenômeno. Fenômeno. Né? Na época, com 8 salas, inclusive. E isso nos impulsionou a não parar. E como a primeira peça tinha tido 5 diretores, a gente achou que Fernando Guerreiro, e ele de certa forma também concordou, tinha tido a conexão, a química, né, do humor de Guerreiro com o humor do que a gente queria levar para o palco. É importante que a gente coloque o surgimento da companhia também num contexto político do país, né? Era um contexto de que a gente vinha de uma ditadura, eu cresci durante uma ditadura militar que, de certa forma, gerou muitos conflitos, né? Os espetáculos de teatro, eles tinham uma densidade dramática e uma seriedade, eram muito bons, mas eles tinham uma seriedade que, quando a companhia surgiu, a gente queria exatamente o oposto, a gente queria levar o humor, a comédia de volta para a cena. Então o Guerreiro se identificou tanto que ele, depois de 1 ano com a Bafabanca, ele disse: vamos continuar, a gente não pode parar, a gente está conseguindo se comunicar com o público. E aí ele trouxe esses textos que compõem a Bofetada. E como foi que surgiu o nome da peça, a Bofetada? A Bafabanca você já me deu aí a ideia. Quero saber por que a Bofetada. A gente conseguiu dar um nome para o espetáculo e só consegui explicar ele anos depois. Porque, como tudo na companhia, as coisas eram meio que... A gente jamais imaginou, por exemplo, eu jamais imaginei, como um dos fundadores da companhia, que eu estaria hoje, 38 anos, falando da Companhia Baiana de Patifaria em cartaz, em cena, interpretando um personagem que estreou em 88. Mas tudo foi muito no improviso, tudo foi muito
na tentativa. E a bofetada surgiu também numa dessas reuniões da varanda à madrugada para escolher o nome. Várias possibilidades, vários nomes divertidos. E a gente escolheu a bofetada e a gente achava que ele se resolvia, assim, a gente não explicava muito. Depois, o próprio Moacir disse que a bofetada era porque as pessoas começavam a dizer pra gente que saíam com o maxilar doendo, de tanto rir. Tanto rir. Então a gente falou, a bofetada, na verdade, é uma bofetada de riso, de alegria. As pessoas saem com o maxilar doendo, mas é de alegria. As coisas que são inexplicáveis, né? A bofetada. Mas é uma luva para esse espetáculo, né? Inclusive era um esquete de 30 minutos, que ele começou assim, né? Mas, na verdade... Essa peça veio se reinventando a cada... Não, o esquete de 30 minutos era Fanta e Pandora. Era Fanta e Pandora. A bofetada era... Quando ela estreou, ela tinha 4 esquetes. Então, a gente tinha... Guerreiro trouxe esses textos de autores paulistas, né? Mauro Razzi, Miguel Magno e Ricardo de Almeida, que eram fenômenos do teatro brasileiro, de um teatro que a imprensa no Sul quis, de forma pejorativa, chamar de besteirol, né? Mas no sentido de reduzir aqueles textos e aqueles espetáculos à besteira. E isso, na verdade, deu uma guinada, virou um subgênero da comédia, né? Assim, o Brasil hoje tem um gênero de comédia que se chama besteirol. E esses textos vinham desse período. Inclusive, a companhia foi para o Rio de Janeiro, entre aspas, que disseram, o baiano vai ensinar o carioca e o paulista a fazer Isso nos causou um problema. Isso nos causou um problema, uma ciumeira. Mas foram eles que falaram isso, não foi? A imprensa lá divulgou. Mas tem uma frase que Moacir Moreno disse uma vez acho que foi para o jornal O Globo, quando a gente estreou. Finalmente a gente rompeu as fronteiras da Bahia, a gente tomou coragem, a bofetada era um grande fenômeno, era um grande sucesso. A gente estreou na pequena sala do coro do TCA, 120 lugares na época, era um semi-arena, né, 2 arquibancadas e um vão onde funcionava o palco. Até o dia em que... A plateia ficava... Tinha uma parte que ficava de banda, de lado? Exatamente, a plateia ficava meio lateralizada e o palco aqui... E um dia não cabia mais de gente e o público invadiu, quebraram a porta do teatro, invadiram e sentaram no palco. E aí, foi daí que vocês tomaram noção do que era a companhia. Fernando Guerreiro, o diretor, desceu da cabine e disse, gente, a gente não tem como fazer a peça, não tem espaço para os atores se apresentarem. Então a gente entrou num acordo com a plateia para que a gente dividisse e fizesse uma segunda sessão. Foi a primeira vez que o Teatro Baiano tinha uma segunda sessão de um espetáculo. Então, a partir dali, a companhia tinha espetáculo de quarta a domingo, 2 sessões no sábado, porque a demanda de público era muito grande. E aí, essa coragem, assim, acho que a imprensa baiana, o público baiano, né, a gente circulou por algumas cidades do interior primeiro para tomar essa coragem, ver como a peça funcionava para outras plateias que não só a de Salvador. E aí a gente tomou a coragem de ir para o Rio de Janeiro buscar pauta em teatro. A gente viajou, eu, Moacir e Fernando Marinho. Viajamos para Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. E a gente andava muito, a gente levava projetos. Naquela época o projeto era impresso, a matéria de jornal, a gente já tinha um clipe jornalístico muito aquela pastinha, bom, né? A pastinha. Hoje em dia você manda essas coisas pela internet, as pessoas recebem, abrem, leem. Até pelo celular. Naquela época era impresso na gráfica, entendeu? Tinha que ir na gráfica rápida fazer. E depois dessa viagem entre Belo Horizonte, São Paulo e Rio, e muitas negativas, né? Muitas negativas, ninguém se interessava. Imagino, para a época, hein? Nordestino. A gente recebeu, não existia celular, não existia internet, então assim, você tinha que marcar a hora para receber uma ligação. Eu não tinha telefone em casa, né? Então a gente chegou o telefonema para Guerreiro de que o Teatro Ipanema, no Rio de Janeiro, tinha interesse em levar o espetáculo em 1991. E aí estreamos no dia 5 de janeiro de 91 no Teatro Ipanema. Uma produção local que foi muito difícil da gente se entender no início, porque as despesas todas praticamente eram pagas pela companhia, a gente teve que alugar apartamento, a gente morava junto num apartamento no Flamengo. Levando a bofetada, né? Levando a bofetada. A bofetada foi o espetáculo, na verdade, que nos tirou de Salvador, que nos encorajou a mostrar trabalho fora. E aí a gente estreou em 91, 5 de janeiro, e até o carnaval daquele ano, a gente teve uma dificuldade muito grande de atrair o público. Então, a gente montava os personagens no Teatro Ipanema, durante o dia, e saía pelas ruas do Rio para fazer
naquela época a gente chamava happening, né? Era tipo, você entrava num bar e fazia uma cena, uma performance com os personagens para divulgar o trabalho. Até o dia que a Rádio Cidade, na época, viu a gente num teatro no Leblon, num bar no Leblon, um bar daqueles bem movimentados, e aí falaram, a gente quer apoiar esse espetáculo. Aí vocês vão junto com a gente, com a equipe da rádio, em bares famosos, né? Garota de Ipanema, Boemia, enfim, eram bares muito famosos e cheios que a gente ia e criava as cenas rápidas, né? E aquilo não enchia o teatro ainda. Aí um dia montamos os personagens... Esse teatro tinha capacidade para quantos? Que você 400 lugares. Atravessamos a Vieira Soto, fomos para a praia de Ipanema com os personagens, e aí Vera Fischer passa, né? Ela estava correndo na orla, aí parou, ficou olhando e tal, o jornal o Globo veio fazer a cobertura, né, dos personagens na orla da... E aí fizeram uma foto nossa com Vera Fischer, a gente falou, agora vai, entendeu? Agora vai pegar, agora vai deslanchar. E a foto saiu no jornal o Globo. Mas a peça não acontecia. A gente tinha muita dificuldade. No último final de semana antes do Carnaval, de 91, a gente ia interromper a temporada para o Carnaval, viria para Salvador passar o Carnaval aqui e ia voltar para continuar a temporada lá. O crítico do Jornal do Brasil assistiu e gostou muito. E aí saiu a primeira crítica muito positiva da Bofetada no Rio de Janeiro, no Jornal do Brasil. Quando a gente voltou pós-Carnaval, quem deu a notícia da crítica foi Caetano Veloso e Paula Lavigne no Baile das Atrizes aqui. Nos encontramos e eles falaram, saiu uma crítica hoje, é maravilhosa. Naquela época, atravessar a Paralela era literalmente atravessar um vão livre era um matagal e uma estrada indo até o aeroporto. A gente foi até o aeroporto porque era o único lugar onde a gente acharia o Jornal do Brasil naquele horário. E quando a gente voltou para o Rio, o Teatro Ipanema não cabia para a quantidade de público que a gente passou a chamar a atenção. E aí veio o primeiro convite para um desses programas nacionais que serviram como vitrine para divulgar nosso trabalho. Foi o Jô Soares. Eu lembro de Frank Menezes, que integrava o elenco original, indo me dar notícia de que a produção de Jô tinha ligado, já tinha marcado o dia da viagem para a gente ir para São Paulo gravar. Jô ainda trabalhava no SBT. E depois da apresentação do Jô, o telefone da produção não parava de tocar de produtores de norte a sul do país querendo o espetáculo. E Hebe Camargo ficou com ciúmes e disse que queria a gente no programa dela. Então, Hebe é considerada a madrinha porque no programa de Hebe a gente foi umas 7 ou 8 vezes. Entre a Bofetada e Noviças, a gente acabou indo muitas vezes. E realmente projetaram a companhia para o resto do país. E aí são quase 80 cidades que a gente percorreu com a Bofetada, depois com Noviças Rebeldes. E juntamos um repertório de 9 peças. São 9 peças. Evidentemente que não preciso te perguntar que a Bofetada foi o carro-chefe. A gente chama de carro-chefe, exatamente. E todas as peças, né? Mas dentre as outras 8 peças além da Bofetada, qual que se aproximou mais em público, em sucesso? Noviças Rebeldes. Quando a gente, depois de quase 6 anos com a Bofetada, viajando realmente de norte a sul, a Bofetada teve a incrível história de acabar no Teatro Nacional em Brasília, com 1.300 lugares esgotados de quinta a domingo, e uma sessão extra na segunda-feira. Então, assim, isso era talvez a terceira vez que a companhia voltava a Brasília. Todo mundo dizia assim, o Sul não vai entender o espetáculo de vocês, não vai entender o humor de vocês, o escracho de vocês. Brasília jamais vai gostar de vocês. E foi o contrário. Então, quando a gente decidiu que a Bofetada ia acabar, Frank Menezes tinha decidido sair do elenco para fazer um espetáculo solo, eu e Moacir nos vimos assim na situação de vamos substituir ou vamos começar um outro espetáculo do zero. Nessa época a gente tinha no elenco um ator paulista, que é mais baiano do que todos nós juntos aqui, que é o Wilson de Santos, que já estava fazendo a Bofetada desde 92, isso a gente já estava falando aqui de 94, em Brasília, e o Wilson disse, eu tenho uma sugestão, vamos ler um texto chamado Noviças Rebeldes. Eu vi a montagem de Wolf Maia
com elenco feminino, e eu acho que ficaria muito bem com elenco masculino. A gente pediu o texto, lemos, o Wilson sabia todas as músicas, né, porque era um musical, cantava todas as músicas, e a gente falou, é isso que a gente vai fazer. E aí precisávamos dos direitos autorais. Claro. E aí entramos em contato com o Wolf Maia na época. O Wolf tinha assistido a Bofetada no Teatro Ipanema e falou, eu gosto A Bofetada certamente abriu todas as portas, Entendeu? é claro. Eu gosto muito do trabalho de vocês, eu não quero liberar os direitos, eu quero dirigir a peça. Ó, E aí Wolf veio para Salvador, junto com Mara Manzan, que era uma grande amiga de Wilson, uma grande atriz maravilhosa, né, saudosa Mara Manzan. Fizemos uma reunião numa pizzaria ali no Farol da Barra, e aí meio que ficou definido assim. Wolf disse, eu tô com a novela no ar, A Viagem, ele estava dirigindo A Viagem, que era uma novela de grande sucesso, estava sendo Claro. esticada. E aí ele disse, vocês precisam se preparar tecnicamente. Então, assim, tem canto, tem balé clássico, tem sapateado, todas as coreografias, a criação dos personagens. Vocês precisam cuidar da parte técnica, eu vou cuidar da novela e eu venho fazer pequenas maratonas de ensaio. E foi assim que aconteceu. Noviças começou em agosto de 94, os ensaios. Em outubro de 94, a gente perdeu Moacir Moreno, que seria a Madre Superiora no espetáculo. Ali a companhia parou, né? A gente passou 15 dias assim, no ar, assim, uma tristeza profunda, porque um momento muito foi delicado, trágico, especial. Foi punk, assim, a situação. E durante 15 dias a gente ficou isolados, assim, todos isolados, sem decidir nada, até o dia que a gente marcou um café da manhã, um encontro, e a gente disse, até que em homenagem a ele, a gente precisava fazer a peça, né? Claro. E Wolf já tinha sugerido que ao invés de 5 freiras, ele precisava de 6, porque uma seria o stand-in, que é aquele ator que pode substituir Sim. qualquer uma. Então, como a gente já estava com 5, que o Diogo Lopes Filho veio para fazer essa freira stand-in. Aí volta o modelo da companhia que era um Exatamente. sexteto, né? E aí a gente estreou Noviças Rebeldes em janeiro de 95. Foi um grande sucesso, porque existia uma expectativa assim, o que é que a Companhia Baiana de Patifaria vai aprontar depois da Bofetada. E a gente voltou não com teatro de esquete, como a Bafabanca e a Bofetada eram. A gente voltou com uma peça que tinha uma história com início, meio e fim, e que tinha música no meio. E aí foi um trabalho árduo, né, assim, um trabalho dos mais duros, porque Wolf é um grande diretor de musical. E fazer musical é algo muito delicado, assim, porque exige de você, primeiro, que para que o humor funcione daqueles personagens, você precisa ter uma respiração muito boa para você conseguir cantar, falar e coreografar tudo que... Imagino mesmo, porque, meu amigo... 1h50 de peça, entendeu? Mas assim, ficou em cartaz quanto tempo e quantas cidades as Noviças Rebeldes? Noviças ficou de 95 a 98. Né? 3 anos, quase 4 anos, né? Quase 4 anos. E a turnê de Noviças foi a peça que nos levou mais longe, né? Porque ela nos levou para Belém, que a gente não tinha ido com a Bofetada, nos levou a Manaus, que a Bofetada também não tinha visitado, e nos levou a Nova York, né? Assim, o autor de Noviças, o americano, ele veio assistir 3 vezes Noviças. Ele assistiu no Rio, assistiu em São Paulo e assistiu em Salvador. E ele ficou tão encantado que ele disse... Eu jamais imaginei, né? A peça tinha sido montada no mundo inteiro, sempre com elencos femininos. É a primeira vez que foi montado com elenco masculino. Ele ficou tão encantado que ele disse, quero levar para Nova York. E a gente achou meio delírio, assim. Mas eu tinha, na época, na equipe, eu tinha 2 pessoas muito importantes. Sean O'Flynn, que era um administrador, produtor maravilhoso, é um irlandês que mora em Salvador há muitos anos, mais de 40 anos. E Ana Paulilo, que trabalhava na Caderno 2 Produções e depois veio trabalhar com a gente. Esses 2 produtores me deram a coragem de dizer, vamos realizar isso, né? Essa loucura que é levar uma peça brasileira, musical, para a terra dos musicais. E aí a gente foi em janeiro de 97 para procurar o teatro, ver como seria toda a logística de divulgação, de hospedagem, de alimentação, de equipamento, né, que a gente ia precisar para o espetáculo. E entre janeiro e novembro, quando a peça estreou finalmente em Nova York,
a gente foi 3 vezes a Nova York exatamente para cuidar de tudo. Quando em novembro nós chegamos, a gente tinha 2 apartamentos alugados, o autor hospedou uma parte da equipe, a gente levou um cenário original, né, coisa que hoje com Trump jamais. Eu acho que nós não entraríamos, não teríamos o visto especial de trabalho, porque é um visto especial para trabalhar, né, que te autoriza a trabalhar lá, e o cenário foi completo. Então, assim, eram santos feitos em fibra de vidro, né, em tamanho natural, né? E a gente conseguiu levar o cenário todo, montamos na Rua 46, que é a Rua dos Brasileiros, um teatro que funcionava dentro de uma igreja. Então, assim, a gente estava a 2 quadras do Titanic, tinha um musical Titanic a 2 quadras, todos os grandes musicais ali em volta. E foi uma empreitada mais do que glamour, né? Assim, levou para Nova York. Foi a melhor experiência profissional no sentido de saber lidar com uma estrutura de trabalho que é completamente diferente da nossa aqui. Então, a estrutura de trabalho com as equipes de montagem, a equipe técnica de som, de luz, de cenografia, diferente do que a gente faz aqui. Foi aprendizado para todo mundo e foram 2 semanas de temporada. Quando a gente voltou de Nova York, Noviças acabou em 98, ainda viajou um pouco o restante de 98, e aí partimos para novos projetos. O Lelo, Noviças tinha um texto nonsense, enfim, e a igreja teve alguma reação? Me conta. Noviças Rebeldes é o título brasileiro que Flávio Marinho, que adaptou o texto, né, traduziu, deu para um texto que se chama Nonsense, que é nan de noviça. Sim. Para sense, né? Ele fez um trocadilho das palavras. É uma história absurda, né? É a história de que as 5 freiras foram para um bingo no outro convento, as outras freiras que ficaram no convento tomaram uma sopa com legumes enlatados que estavam vencidos, morreram de botulismo. Morreram 52 freiras, elas conseguiram enterrar 48, e as outras ficaram no freezer porque a madre tinha gasto dinheiro. Eu não posso ir, não, que vai provocar tosse. É inacreditável essa história, né? Desculpa. Big, eu não posso ir. Para 52 freiras morreram, conseguiram sepultar 48 e as 4 restantes ficaram num freezer do convento. E elas precisam realizar um show beneficente para arrecadar fundos para enterrar essas 4 que ficaram. Porque a madre gastou o restante do dinheiro do convento comprando... Na época, assim, essa história foi mudando. Quando estreou era um videocassete, que era um aparelho na época muito caro, depois virou uma TV 4K, né? Foi mudando. A cada nova montagem, a gente fez 3 montagens de noviças, a cada ano que ela voltava era um outro... Hoje seria um celular... uma coisa assim, um iPhone... Um iPhone entendeu? 200. Uma coisa assim... E aí, a história é esse show beneficente. Essas freiras, elas não são artistas. Elas têm dons, né, artísticos, mas elas não são artistas e têm que realizar um show beneficente para arrecadar dinheiro. E aí, os erros, as confusões, né? Uma aluna do convento esquece um vidrinho no banheiro e a madre acha... Uma das freiras leva para a madre vai ver o que essa aluna estava usando, e aí quando abre é loló. E aí a madre fica, né, louca. É uma cena incrível. Mas assim, você falou da religião. Foi muito bem recebida pela Igreja Católica, porque a gente, na verdade, montou... O autor americano é extremamente católico, extremamente religioso. Talvez uma das pessoas mais religiosas, mais católicas que eu já conheci, um querido amigo. Então ele montou essa história doida, assim, mas de uma maneira muito... Tem momentos muito tocantes do espetáculo também, sobre você buscar realizar o seu sonho. O que cada freira daquela está fazendo, na verdade, é tentando realizar de alguma forma o seu sonho. Uma das freiras, por exemplo, que Rodrigo Villa fazia, e agora está fazendo Pandora comigo, Rodrigo fazia uma bailarina. É uma freira que tinha o sonho de ser bailarina, acabou virando freira, mas naquele momento específico do show beneficente, ela realiza o seu grande sonho de ser bailarina. Então, a gente se apresentou, por exemplo, teve uma temporada no Teatro Salesiano.
e depois no Teatro Isba, que os dois pertencentes à Igreja Católica. Então existia um receio, tipo assim, o padre tem que assistir, a freira, a madre tem que assistir até para validar, né? E foi o contrário. Assim, São Paulo, eu lembro quando a gente estreou no Teatro de Silvio Santos, que era o Teatro Imprensa, a gente tinha fileiras inteiras, né? Mais de 20, 30 freiras por noite que iam em grupo, né? Assistir. Então é uma peça que ela era muito respeitosa com a religião, mas com esse nonsense de brincar um pouco com esse universo, né? A frase que define Noviças Rebeldes é: você acha que uma freira, o que é que você acha que uma freira faz quando está de folga, né? É essa, entendeu? Elas rezam, né? Elas têm essa ponte com o divino, mas na folga elas podem, né, realizar outras coisas. Lelo, vamos voltar aqui à bofetada, né? A gente vai viajar em todas as peças da companhia de patifaria, mas a gente volta e meia vai ter que voltar aí no carro-chefe. Que ela volta mesmo. Né? Porque não tem como a gente se desvencilhar. Nem que eu queira, ela volta. Nem que você queira, nem que eu queira, a gente não consegue se desvencilhar da bofetada. Então, a bofetada, a cada edição, né? Apesar de ter um texto, mas tinha muito improviso, né? Era o tchan do negócio, né? Esse dom de improvisar, que era o xixi do negócio, né? Vocês traziam na bofetada, trazem, né? Assuntos novos, a coisa que está acabando de acontecer. E a grande maioria daqueles assuntos, eles não estavam no roteiro, vocês improvisavam, é assim mesmo? Eu lembro que assim, o único autor que assistiu foi Miguel Magno, né? Mauro nunca assistiu, Ricardo de Almeida morreu muito cedo, também não viu, mas Miguel Magno virou um grande amigo. Faleceu também depois, mas chegou a assistir algumas vezes. E ele dizia: eu não sei por que vocês me pagam direitos autorais, porque 50%, talvez 60% do texto hoje pertence a vocês, entendeu? Porque a gente chama de obra aberta, né? É aquela obra que você respeita o texto, são esquetes, mas cada esquete é respeitado o texto do autor, dos autores, mas com a possibilidade, eu acho que a gente só está aqui até hoje, 37 anos depois, fazendo esses personagens, porque eles foram se atualizando, eles foram acompanhando o mundo, o país, a cidade onde a gente está se apresentando. Então, assim, eu estava em cartaz no Teatro Módulo, passei pelo Teatro SESI Cidade Baixa, vou me apresentar agora em Cajazeiras, então essa peça... Me fala essas datas aí, por favor, Lelo, dessas apresentações, por favor. Acabamos de fazer agora o verão, temporada dupla, inauguramos um teatro, né? No país que está fechando tantos teatros, a gente inaugurou o Teatro Vilas Boulevard, que fica lá em Vilas do Atlântico. Fizemos as sextas-feiras durante o verão todo, lá em Vilas, encerramos a temporada. Fizemos também o Teatro Módulo o verão inteiro, aos sábados, encerramos temporada. Fizemos agora SESI Casa Branca, no Caminho de Areia, a região onde eu nasci, onde eu vivi, né, boa parte da minha vida, e um prazer imenso levar o espetáculo para essas regiões da cidade que a gente nunca foi. E agora surge a possibilidade de fazer o Boca de Brasa de Cajazeiras. A gente foi conhecer o teatro, a gente foi conhecer, de certa forma, o bairro, porque é uma cidade, né? Cajazeiras, ela tem uma potência. Inclusive, numa das edições da Bofetada, você enfatiza muito o bairro Cajazeiras. Exatamente. E que eu ri demais, já fui ver algumas vezes. E uma coisa legal, Lelo, é que quando a gente vê o público, eu estou me colocando como público, como sou, na verdade, né? Ó, a Bofetada vai se apresentar... Porra, que assunto que eles vão trazer? Eles vão trazer tal assunto, vão trazer o último carnaval, vão trazer... A gente sabia, o público sabe que cada vez que a Bofetada se apresenta, é uma coisa nova que ela traz, é um tema novo, um humor extraordinariamente escrachado, maravilhoso. A ver com virou marca registrada, o improviso, né? Assim, é o texto, né, que a gente memoriza e que a gente, né, dá toda noite, a gente faz toda a apresentação, mas com essa possibilidade de entrou alguém assim agora, entrou alguém vestido assado, o bairro tal, aconteceu algo no país, aconteceu algo no mundo.
né? O carnaval foi assim, a gente bota no texto. O São João vai ser assado, a gente bota no texto. O noticiário mudou, a gente bota no texto. Teve fila do ferryboat, a gente bota no texto. A ponte para Itaparica que nunca sai, a gente, né, inclui no texto. O VLT que nunca fica pronto e ao mesmo tempo a população do subúrbio perdeu o trem, a gente bota no texto. E a gente coloca, de certa forma, também como uma forma de... A Bufetada sempre foi um espetáculo que nas entrelinhas ela falou o tempo inteiro da realidade do país. Ela nunca inclusive esteve... o humor de vocês, como todo humor, a maioria das grandes peças humorísticas de vocês, eu diria, na minha simples opinião, que está entre, ou se não a melhor de todas, porque a gente ri muito. E eu estava falando ainda há pouco aqui, antes dos bastidores, Big, até com o próprio Lelo, que eu te olho, cara, eu te vejo aqui, Lelo, filho, e tento ligar, unir você, ela, né? a sua personagem, a Fanta, e eu não consigo. Me dá ela aqui, por favor. Eu não consigo, cara, fazer uma ligação entre você, Lelo, ator, com essa personagem que é a Fanta. Olha quanta competência você tem. E será que eu posso te pedir para você fazer uma fala aqui agora da Fanta para a galera ver? Daqui a pouco a gente faz um pouquinho de Fanta Maria. Ó, seu pai não quer falar com você, não quer interpretar você, ó. Você precisa acordar, Fanta. Não, o barato dessa história é que esse personagem quase não estreou, né? Assim, eu fazia... Pandora era feita por Frank Menezes na montagem original de 88, e a gente ensaiava com Fernando Guerreiro, que foi o diretor original, né? Eu assumi a partir de 2003, mas em 88 até 2003 a direção era de Guerreiro. E Guerreiro disse, não tem graça, porque é uma aula, né? São duas professoras e a gente não tem plateia, então a gente não sabe como vai ser com a plateia. Como vocês falam, são duas professoras de filodramaturgia e neuroprotagia. Peraí, tem muita coisa. Na hora que o tema é dado, né, que Pandora diz isso aí, a plateia faz... Hã? Agora vem cá, Lelo. Pandora, né? Caixa de Pandora. Pandora foi criada por Zeus, né? A primeira mulher, e que ela teve aquela questão de saber dos segredos, tal, que, enfim. É uma mulher misteriosa. Misteriosa, né? É uma mulher cheia de segredos. Por que vocês criaram essa personagem, Pandora, já que é a criação dos Zeus? Os nomes dos personagens, que são nomes inusitados, né? Fanta Maria, Pandora Luzia, são nomes dos autores, né? Os autores criaram isso. Mas todos os textos de Miguel Magno e Ricardo de Almeida, que compõem a Bufetada, incluindo Fanta e Pandora, tem nomes muito interessantes, né, desses personagens, nomes inusitados, nomes que chamam a atenção e que, de certa forma, ficam no imaginário das pessoas. A Fanta e Pandora, na verdade, é um resgate que a gente teve que fazer, e a pandemia foi um pouco responsável por isso, porque quando fecharam os teatros, a gente entrou em isolamento, a gente tinha uma apresentação marcada no Teatro Isba. A peça estava em cartaz, era verão, a gente estava em cartaz no Teatro Isba. E a partir de um determinado momento, os teatros foram fechados e a gente não teve mais acesso ao teatro. Vocês pensaram em improvisar para vídeo essa peça? A gente, durante a pandemia, a gente exibiu quase todas as peças da companhia via internet. Assim, a gente vendia ingresso e o público assistia as peças pela internet. A gente fazia transmissão. Isso era toda uma produção. A gente teve que fazer restauração de som, de vídeo, né, de qualidade de vídeo, de som, para poder exibir, fibra ótica, né, para transmitir. E foi uma forma de sobreviver, pagar as contas, né, minimamente pagar algumas contas durante a pandemia. Quando fomos buscar as coisas no Teatro Isba, meses depois do isolamento, os figurinos e o cenário, eles derretiam na nossa mão, pela umidade e pelo mofo, eles simplesmente se degradaram. Então a Bufetada não pôde voltar ainda na íntegra por absoluta falta de patrocínio. A companhia teve uma parada entre a sua estreia e ao momento atual? Houve uma parada aí? A parada foi exatamente... foi antes da pandemia? Não, foi durante a pandemia. A pandemia. Mas eu falo assim, eu falo o seguinte, a companhia teve, por alguns problemas, se dissolveu em algum momento ou ela continua? Não. Assim, o que a gente viveu, na verdade, foi a pandemia. A gente tinha uma sede, né? A sede foi conquistada no ano 2000. A gente teve uma sede a vida inteira, né? Sempre tivemos. A partir de 93, a gente passou a ter sede. E aí,
nos instalamos num grande casarão que tinha sala de ensaio, tinha depósito para cenário, para figurino, todo o acervo estava lá, acervo fotográfico, acervo jornalístico, documentação e tal. E a pandemia simplesmente nos tirou do ar, porque a gente não conseguia arcar com as despesas. Taxa de funcionamento da prefeitura, IPTU, aluguel, entendeu? Equipe. Mesmo durante a pandemia que houve algumas adaptações, proprietários reduzindo aluguéis, Mas o governo fazendo algum desconto nos impostos, mesmo pra gente para você não teve nada? Não. Nem o aluguel, o cara lá não deu uma sopa? Assim, eu tenho que agradecer às donas desse imóvel que foram extremamente conscientes, né? Então, assim, a gente pagou o que a gente pôde e a gente tentava pelo menos manter o IPTU, né? Porque assim, era um absurdo a gente estar no imóvel e a dona não recebeu o aluguel e ainda ter que pagar o IPTU. Então a gente entrou num acordo. Mas a Fundação Gregório de Matos, ela foi muito importante, e a pessoa de Fernando Guerreiro foi muito importante, porque quando eu anunciei o encerramento das atividades, era tipo assim, a gente encerra a atividade. A gente Isso foi exatamente em que época que você anunciou? Foi 2021 para 2022. Ou seja, em plena pandemia ainda, exatamente, né? Ainda estava... Então, assim, eu anunciei dia 30 de novembro, no dia 3 de dezembro eu estava numa reunião com o Guerreiro na Gregório de Matos, ele dizendo assim, vocês não podem encerrar, vocês têm que continuar. Fantástico Guerreiro, né? E aí entramos num projeto chamado Verão Patife, Diversão de Verão, que era um projeto da Fundação Gregório de Matos, a gente deu o nome nosso de Verão Patife, que incluía uma exposição sobre os 35 anos de história da companhia, com curadoria de Maurício Martins, que está no elenco hoje de Fanta Pandora também, agora como ator. Foi uma exposição das mais lindas que eu jamais imaginei que a companhia pudesse ter. E o Papo de Artista, que a gente passou um verão inteiro reunindo a cada 15 dias artistas que tinham atuado na companhia para fazer pequenos esquetes de todas as peças e bater papo com a plateia. E Fanta e Pandora, que é a peça que a gente está fazendo hoje, que voltou em 2022, né, esse recorte da bofetada. Já que a bofetada foi perdida, né, a gente conseguiu trazer Fanta e Pandora, que virou um espetáculo. Era um esquete originalmente de meia hora e sim, hoje ela dura 1h15, 1h20 e dependendo da plateia chega até 1h30. Então virou um espetáculo separado mesmo. E aí reunimos hoje Rodrigo Villa fazendo Pandora, Maurício Martins fazendo Paloma, em homenagem a Moacir Moreno, um personagem de Moacir, e eu como Fanta Maria, mais uma vez, aquele show, levando né? Alegria para a galera. Lelo, é sabido que o teatro e tantas outras artes que as pessoas que são envolvidas em levar ao público tantas mensagens hiper importantes, vocês, através do humor, né? O humor de vocês é um humor inteligente, que vocês levam mensagens subliminares, as pessoas param para pensar, olha, eu estou entendendo, eu estou compreendendo, né? Isso... Nós tivemos mestres, por exemplo, eu sou da geração que assistiu o Jô Soares e assistiu o Chico Anísio. Sim. Né? Então, assim, eram dois caras que, por mais divertidos e engraçados que fossem, a crítica às coisas que estavam acontecendo estavam dentro do que eles faziam. Então, a companhia surge também disso. A gente faz o humor, mas na entrelinha a gente também está avaliando como as coisas estão, né? A educação. São duas professoras, então a gente está falando do salário do professor, a gente está falando da apostila que está pagada, entendeu? Na época era mimeógrafo, né? Então elas diziam que a apostila é um papel em branco, elas diziam que o mimeógrafo estava sem álcool. Sem álcool. E você sabe que isso, por menos que a gente acha que mas é o que mantém, é a mensagem subliminar, porque o público é super inteligente e sensível, né? Então, quer dizer, o público, ele vai ter acesso à informação, ainda vai rir disso, né, através do humor. É uma forma extraordinária de passar a realidade. É um pouco rir de si mesmo, mas, na verdade, eu sempre acredito assim, ninguém sai do teatro igual. Né? Assim, você pode até não gostar do espetáculo, mas você não vai sair igual à pessoa que você entrou. Concordo plenamente. Porque aquilo, de alguma forma, você vai levar para a vida, ou no trabalho, ou na faculdade, na escola, no almoço em família, aquele assunto, aquele tema, aquela alfinetada que foi dada pelo... Aquela abordagem, né? Inclusive... Seja drama, seja comédia, aquilo vai ressoar em você de alguma forma. Inclusive, Lelo,
a comunicação em si, né? A comunicação é uma coisa hiper importante, né? Porque entre o que eu te falo, o que você entendeu Recebe, né? e o que de fato eu queria dizer, há um verdadeiro abismo. E muitas vezes, não são poucas, o ator ou o autor da peça, ele quer dizer algo e há tantas outras interpretações daquilo que ele queria dizer que nem ele mesmo tinha ideia do tanto quanto foi grande. Exatamente, né? aquilo vai se... Né, por exemplo, quando eu escrevi Fora da Ordem, né, que é um espetáculo meu de retomada da minha fase, né, eu comecei no drama, né, não comecei na comédia. No meu curso livre de teatro, eu comecei no drama com Luiz Mafuz, lá no Teatro Castro Alves, em 82. Então, quando eu escrevi Fora da Ordem, que estreou em 2014, eu quis voltar para o drama, porque eu estava muito bem resolvido já com o humor, com a comédia, né? Assim, o exercício de comédia estava muito bem desenvolvido, delineado, seja no esquete, seja na comédia musical, eu estava resolvido. Siricutico, que é um outro texto que eu escrevi com Vinícius Moraes, com direção de Fernanda Paquelê, que a gente teve uma história com início, meio e fim, mas numa outra, mais um gênero farsa dentro da comédia. Mas Fora da Ordem foi um espetáculo que eu quis radicalizar para poder contar para as pessoas, de certa forma, a minha experiência de ter crescido numa ditadura. Então, Fora da Ordem é inspirado numa música de Caetano Veloso, que fala de como quantas coisas lhe parecem fora da ordem. Porque eu ouvia muito isso das pessoas. As coisas estão fora da ordem, as coisas estão fora da ordem. E aí aquilo me levou a escrever um texto, pesquisar. Inicialmente eu pesquisei muito para poder escrever. Usar o humor para falar de coisas importantes, mas também agora, através do drama em Fora da Ordem, falar de coisas importantes, porque tem uma geração que não sabe o que foi crescer sendo proibido de ler, de ouvir, de frequentar, né? Eu tive uma adolescência que era muito restrita, né? Aquele disco, aquela música não pode tocar, aquele filme não pode passar, aquela novela não vai entrar no ar. Então, assim, eu vivi coisas que eu precisava contar para as novas gerações, e por isso o projeto de Fora da Ordem de Arte e Educação é importante, porque eu levo ele para estudantes de agora, né? Jovens de agora que não sabem, não fazem ideia do que é viver numa ditadura. E aí a gente vai dialogando. Então, o teatro ele é importante em todas as suas vertentes. Né? Inclusive, Lelo, é bom você enfatizar essa questão da ditadura. Estamos aí vivendo já 61 anos, né, da implantação da ditadura militar, que durou 21 anos. 21 anos terríveis, sangrentos, e uma coisa horrível que o brasileiro passou. E vocês, né, atores, com a determinação, a ousadia, a coragem, né, de abordar assuntos ali, ainda com os resquícios da ditadura militar, e botar a cara lá, olha, a coisa é assim, funciona assim, nós somos assim, nós precisamos ser assim, a coisa, enfim, é de uma importância, as artes como um todo, não só o teatro, né, com humor ou com qualquer outro tipo de ação, de atuação, mas como a música, que teve uma importância e tem uma importância extraordinária. Aí vem a literatura, etc e tal. São 61 anos, né, agora em 2025, né? Nós estamos indo no mês de abril, né? Então, 31 de março de 64, 1º de abril, já estava instalada. Acabamos de relembrar isso. Acabamos de relembrar isso agora. Pra gente não esquecer, né? Terríveis. Eu também sou dessa época, eu nasci em 62. Inclusive, eu fui militar na época da ditadura militar, então, eu, como soldado das Forças Armadas da época, eu vivi alguma coisa, não que eu participei de nada de tortura, nada, porque já não tinha mais, e também não chegava para todos, graças a Deus, eu não tive nenhum comando para que eu pudesse participar de algum tipo de prisão ou tortura das pessoas na época, já que eu era um militar das Forças Armadas, mas graças a Deus não tive que fazer isso, né? Mas a gente ouvia, né? Inclusive nos treinamentos, né? Como se ovacionava lá nas forças o regime que era o mais correto, etc, tal. E a gente vê hoje, inclusive, pessoas, né, que ainda falam essa bobagem. A ditadura militar tem que voltar. Ou, desculpa aqui esse desabafo, ou eles não leram,
ou não viveram, Faltaram essa aula de faltaram história, essa né? aula, ou desculpe meu, ou são imbecis, desculpe aqui. Fora da ordem, por exemplo, teve uma cena que foi gravada, muita gente não sabe, mas o Forte do Barbalho, né? O Forte do Barbalho era um dos lugares onde os presos políticos ficavam. A cena né? A cena de tortura que eu exibo em Fora da Ordem, ela é exibida numa tela de cinema no fundo do cenário e ao vivo eu faço a cena de tortura também. Ela foi gravada, foi filmada dentro da cela onde eles ficavam presos. Está lá, ela é aberta à visitação, inclusive tem o nome de todos que ficaram presos ali. Então, assim, é importante falar que Odilon Henriques foi uma pessoa muito importante, Marcos Mota, para a construção desse espetáculo, Gringo Freitas, Maurício Martins, que foram pessoas muito importantes para que essa peça acontecesse. Professor Zé Carlos Bastos tem feito um trabalho muito importante de conexão entre arte e educação, né? Tem levado o espetáculo para que os estudantes assistam, que é essa maneira que eu acho que o teatro tem de se comunicar com plateias diferentes, faixas etárias diferentes, né? Cada tema é pertinente para cada faixa etária, mas obviamente que a comédia, ela acaba, né, com Fanta e Pandora, ela acaba abrindo mais esse leque de possibilidades de falar de temas através do humor e atingir uma família inteira, da criança à avó, né? A gente está na terceira geração. Casais que foram namorando, voltaram casados, já estão com os filhos, levaram os filhos e agora estão levando os netos, né? Então, assim, a gente recebe a cada final de semana alguém que diz assim, estou trazendo meu neto, porque a primeira vez que eu assisti eu ainda namorava meu marido, agora já estou com meu neto. Isso para vocês é um presente, né? É um troféu. Melhor né? presente do mundo, porque a duração desse espetáculo, muita gente diz assim, mas de novo, estão fazendo de novo. Eu prefiro estar trabalhando do que não estar trabalhando. Eu prefiro estar me comunicando, né? Eu prefiro estar em cena, eu prefiro estar gerando emprego, né? Porque assim, são produções, né? Tudo que a gente faz atualmente, Fanta e Pandora, é um espetáculo que gera emprego, gera uma cadeia produtiva, direta e indireta, da equipe que está inserida, mas também de toda a equipe de cada cidade que eu chego que produz, né? Que ajuda a gente a circular. A importância de vocês atores, né, de peças tão fantásticas quanto essas que você acaba de falar, né? Fora da Ordem, A Bofetada, A Bafabanca, Ciricutico, Pandora, Capitães da Areia, Capitão da Areia, A Vaca Lelé. A Vaca Lelé. Capitães da Areia é a maior produção, né? Porque tinham 13 atores, né? 10 atores, 3 atrizes, foi a maior equipe, 19 pessoas na equipe. A Vaca Lelé, que volta agora com a produção do Coletivo 4, volta agora em maio. E é isso, a gente está gerando, por exemplo, agora em Cajazeiras, nesse final de semana, dias 11 e 12, a gente está em Cajazeiras às 19 horas no Boca de Brasa. A gente está gerando uma cadeia produtiva lá, entendeu? A Cooper Artes vendendo ingresso, Fábio Lacerda, que é um humorista do stand-up comedy, fazendo produção local, e várias pessoas envolvidas, né? Jair Leal, que é o cara da bicicleta, né? Cajazeiras é aquele cara que tem a bicicleta com a caixa de som, divulgando no bairro. Isso é tudo muito importante. Isso é tudo muito... É Brasil, né? Brasil. É o Brasil profundo. Vocês têm tanta responsabilidade em levar esses assuntos através do humor, quanto um professor na sala de aula ensinando história do Brasil, Exatamente. Geografia, matemática, português, etc. Onde essas coisas todas podem se entrelaçar. Se entrelaçar. Arte e educação juntas, velho. E a gente deslancha esse país. E a forma lúdica como vocês passam educação, porque vocês passam educação, vocês educam o povo, vocês deixam o povo culto, mais culto, né? E pensativos, né? Então, vocês têm uma responsabilidade, um trabalho extraordinariamente e ainda lindo melhor, e importante, tá, Léo? Ainda melhor quando você leva isso que você acabou de dizer e vem um riso junto, né? Porque, sabe, aquela informação, né? Mas também a alegria. Com que ela foi passada. Essa forma lúdica de passar a realidade, é que você fala, eu vou rir de mim mesmo. Inclusive, Léo, ainda nesse assunto, né? Quando surgiu a Bofetada lá em 87, a companhia, né? 87. A Bofetada em 88. Isso. Já teve uma época que vocês, olhando a inflação, né? Tem produtos que subiram muito, tem outros produtos que não subiram tanto, tem outros que superaram a inflação. E um produto, eu diria, que é um produto tão importante que é a educação, e o humor é educação, artes é educação, vocês têm que se submeterem a
depreciar o seu produto, eu tenho quase que certeza que vocês cobraram há 30 anos um valor maior de ingresso do que vocês estão cobrando hoje. Procede essa minha Não essa só minha procede o que você está dizendo, porque existe um processo que eu acho que, assim, que é importante que se diga assim. Essas três esferas, que é governo municipal, estadual e federal, eles precisam atuar, se não juntos, porque às vezes não atuam na mesma ideologia e tal, mas de alguma forma tem que se pensar num país, em projeto de país. Em projeto de país em todos os sentidos, né? Você vai pensar na economia, você vai pensar no meio ambiente, mas na saúde, na educação, mas você não pode deixar de pensar na cultura, você não pode deixar de pensar, mas articular... Você não morre um povo, a cultura isso, é a vida do povo de uma cidade. articular leis e projetos, por exemplo, a gente falou, pandemia. Existia alguma possibilidade de alguma comissão de cultura, seja do municipal ou estadual, batalhar para que as sedes de empresas, de grupos de teatro ficassem isentos, né? Quantas categorias, quantos processos que o país tem, né? Quantas áreas tem descontos, tem isenção? Por que naquele período foi tão difícil articular uma isenção de IPTU para quem tem sede? Isso não ia empobrecer ninguém, né? Porque assim, quantos grupos tem teatro, quantos grupos tem sede? Então, são conquistas que eu acho que a gente acabou tendo que fazer. Então, assim, se essas três esferas não estiverem trabalhando no sentido de aliar arte e educação para manter alunos na escola mais tempo, né, para levá-los a assistir uma exposição, um show, um concerto, uma peça teatral, a gente fazia projetos de arte e educação para a prefeitura antigamente. Assim, os ônibus paravam na porta e a gente vendia os espetáculos para que alunos de várias regiões da cidade, áreas inclusive distantes, periféricas, que vinham até o teatro assistir os espetáculos. E esse projeto ele deixou de existir. Então, imaginar, por exemplo, que a Lei Rouanet, que é tão... enfim, as pessoas falam tão mal sem entender exatamente como ela funciona. Ela é tão necessária para as artes, mas elas para a cultura. atendem muito a um perfil de espetáculo e de produção que está muito concentrado no Rio e São Paulo. É onde o dinheiro está, é onde as grandes produções... Um dos grandes erros da lei. Os grandes musicais. Então, assim, como é que você dinamiza isso para que a periferia do Brasil, né, onde eu me incluo, né, viajei por tantas partes do país que tem tantos artistas incríveis, tantos grupos incríveis, aonde essa verba não chega? Como é que você consegue democratizar isso, seja via Funarte, seja via Ministério da Cultura, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Estadual de Cultura, né? Como é que você pode se articular para que tudo isso gere esse encontro, né, do jovem que está indo para o caminho errado, muitas vezes porque ele não está tendo a oportunidade de ter acesso a essas coisas que podem tirá-lo desse caminho, entendeu? É incrível o que eu vou te falar aqui, pelo menos é um olhar meu, eu diria que é um olhar do senso comum, eu estou me colocando agora como senso comum, né? Mas eu acredito que um bom percentual, talvez acima de 50% da periferia nunca foi no teatro. Olha, não conhece uma peça teatral, nunca foi, não tem acesso ao teatro. Esse projeto do Gregório de Matos me levou para áreas da cidade, me levou vai me levar para Cajazeiras agora, mas me levou para Vista Alegre, no subúrbio. Me levou para Valéria, que a gente só conhece, a gente só ouve falar na hora do crime. Mas existem polos de educação, de cultura e poliesportivos também, com teatro, com equipamento, né, com plateia. Então, a gente apresentou nesses lugares em 2022 e a gente desconhecia que existiam, né? Então, assim, através desse projeto Boca de Brasa da Gregório de Matos, a gente conseguiu circular e vários artistas, outros colegas têm circulado. Então, é isso que precisa acontecer. Ainda é muito pouco, né, Lelo? Mas ainda é pouco. Por quê? Porque a gente está perdendo, inclusive, assim, hoje existe um grande problema hoje em Salvador, que é a falta de espaço para tantas produções que acontecem.
Hoje, Então, assim, apesar de ter saído de 6, 8 salas de teatro, quando vocês montaram a Bofetada, para quase quantas hoje? 60? eu não sei, foi para 30 e poucos, mas hoje em dia a gente perdeu. A gente começou perdendo o Teatro do Baiano de Tênis, que foi um dos espaços que a gente passou nos anos 80. A gente perdeu o Teatro Maria Bethânia, né? Eu fui um dos artistas que foi abraçar o Teatro Maria Bethânia no protesto para que não fechasse. Virou bingo, depois Sim. virou churrascaria, Sim, depois sim. virou clínica. Ali na Mariquita, né? Depois recentemente a gente perdeu o Teatro Aquibeu, que tinha uma galeria, uma escola de línguas e um teatro dentro, um teatro de grande movimento, da terça da boa música, com o único dia de folga que era segunda, da terça da boa Já fui música muitas ao vezes domingo ali. tinha evento de todos os tipos, diurnos e noturnos. O Eva Hairs, que foi um teatro que nos salvou em 2017. A gente foi para o Teatro Eva Hairs, que funcionava dentro da Livraria Cultura. Sim. Não foi uma iniciativa do shopping ter um teatro lá dentro. Era um teatro pertencente à Livraria Cultura. No entanto, o shopping permitiu que a livraria O professor fechasse Garrido fazia muitas... e que fechasse o teatro. ali. Eu não consigo entender como é que, já que o teatro já estava instalado, já tinha tudo, por que é que, já que a livraria ia fechar, você aluga o espaço da livraria E mantém o teatro, né? Então, assim, eu soube recentemente que o teatro teria virado um depósito de loja de móveis. Então, assim, são coisas que a gente vai vendo, né? Que a gente vai agora para outro teatro que a gente nunca foi, que é o Teatro Molière. A partir de maio, a gente estreia no Teatro Molière, Ali na Ladeira da Barra, né? na Aliança Francesa. Então, é um lugar, uma região da cidade diferente, que a gente não tinha ido ainda e que iremos agora. Lelo, o nosso tempo está meio curto, né? Como sempre, os assuntos que eu trago aqui é sempre assunto muito bacana. Curto não, né? Já foi. Já foi. Mas eu vou pedir aqui ao Big, de novo, todo dia eu peço para você, né, Big, e a produção, que me conceda aí mais alguns minutos, até porque eu tenho que falar. Até porque agora eu tenho que falar da Chevrolet, né? Tenho que falar para você que quer e precisa de um carro 0 km ou um seminovo com a garantia total de fábrica. O caminho certo é o consórcio Chevrolet. A Companhia Baiana de Patifaria está fazendo 38 anos. E a Chevrolet faz 100 anos de Brasil. É um século aqui nas nossas terras brasileiras. O consórcio ligado a ela faz 48 anos. Boldas de Rubi. E quem ganha o presente é você, que quer comprar um carro através do consórcio. Olha, não tem juros, pode pagar até 100 parcelas em comemoração dos 100 anos. E você ainda concorre a um super prêmio de R$100 mil. Se você faz um consórcio de um Onix Plus, completo, automático, no valor de 100 mil, por exemplo, esse você vai pagar através do consórcio sem juros. Mas você pode levar um outro Onix desse para casa. Se você for sortudo aí e abocanhar esses R$100 mil que você vai concorrer todo sábado pela Loteria Federal, se você fizer um consórcio Chevrolet nos 100 anos da Chevrolet. E para você ter acesso ao carro, depois que você entra no grupo, olha quantos caminhos a Chevrolet abre para você. Primeiro, se você não tem tanto dinheiro para dar de lance, no lance livre, né? Cada um dá o que quer e o que tem e o que pode. Se você também não tem dinheiro para dar o lance limitado em 30%, que nesta modalidade todos serão contemplados com 30%. Olha, não é 29% e nem é 31%. Todos nesta modalidade serão contemplados com 30%. Se você não tem ainda esse valor, você pode utilizar até 15% da sua própria carta de crédito para dar o lance. É o chamado lance embutido, ou seja, você só entra com a boa vontade de querer fazer o consórcio, da própria carta de crédito você oferta seu lance para viabilizar a sua contemplação e a partir daí ainda reduz o valor da parcela ou o tempo, você pode pegar o tempo e encolher, tá? E se você tiver um carro de qualquer marca que você está rodando, tá? Quer botar esse carro no negócio, a gente aceita em forma de lance. Você usa esse carro no todo ou em parte. Exemplo, seu carro vale 50 mil, você quer comprar um carro de 100. Mas você não quer dar 50 mil, que é o valor do teu carro de lance. Você só quer dar 30 mil. É possível.
A gente compra o teu carro por 50, você oferta 30 e a gente te devolve 20 mil como troco, né? Olha quanta coisa importante tem através do consórcio Chevrolet da fábrica. Se você apontar o celular para o QR Code que você está vendo aqui agora, o seu contato vai cair direto no nosso time de vendas, que vai te dar um tratamento espetacular. Já que estamos falando de espetáculo aqui da bofetada, você vai rir de emoção também fazendo o consórcio Chevrolet através da nossa equipe online. Tá na hora, hein? Quem chega na frente bebe água limpa. Quem espera nunca alcança. Corre! O consórcio Chevrolet está te esperando. Da fábrica para você. Paguei o que eu tava devendo na Chevrolet, viu, Big? Tá bem pago, não tá, Chevrolet? Mandar um projeto para a Chevrolet. Né? Opa! E ela abraça, sim, alguns projetos aí ela tem abraçado. Legal. A personagem, ou as personagens, tanto Pandora quanto Fanta, ela tem uma página no Instagram delas mesmo, das personagens, da peça em Fanta si? Maria tem, Fanta Maria tem. E, na verdade, eu entrei em rede social em 2011 e aí vi que o personagem tinha essa... As pessoas pediam, né? Porque Fanta não tem na época era o Facebook ainda. E aí eu criei e depois, quando eu migrei para o Instagram, criei a página dela também e as pessoas interagem, né? Como se fosse um playground meu, né? No meu eu falo das coisas sérias da vida, né? Temas mais sérios e tal, brinco também, mas o de Fanta é pura diversão, assim, é pura alegria e... Como é que encontra lá na rede social? Fanta Maria Abofetada, Lelo Filho Abofetada, o Rodrigo Vila, Maurício Martins Figurino também, Maurício Figurino, e Cia Baiana de Patifaria, @ Cia Baiana de Patifaria, se você quiser falar com a gente, se você quiser a gente num evento seu, se você quiser levar a gente para sua cidade, se você quiser, enfim, levar um grupo para assistir a gente. Estaremos em maio agora no Teatro Molière, na Ladeira da Barra. E, enfim, desejando viajar, desejando circular sempre com o espetáculo. E outra coisa que eu queria dizer antes de encerrar é que, gente, a gente fala muito, eu estou falando aqui de Companhia Baiana de Patifaria, da nossa história, dos nossos projetos, mas eu tenho assistido muita coisa bacana de teatro baiano, tenho assistido mesmo e indico, assistam, prestigiem, porque você indo assistir um espetáculo local, você está, na verdade, proporcionando que uma cadeia produtiva local esteja atuando, trabalhando. Nos bastidores tem muita gente que você não vê, mas que está trabalhando para que aqueles artistas estejam em cena. Então, assistam, olhem a programação e corram para assistir. Legal. Lelo, eu queria que você, com essa história maravilhosa que você tem, tanto na companhia antes dela e durante ela, né? Por onde você passou, a dificuldade que você enfrentou, a labuta, a luta, a perseverança, o sucesso que você alcançou. Um recado para essa galera que está querendo entrar nas artes, querendo ser ator, querendo fazer teatro, querendo ir para a escola. Dá um recado para essa galera se animar. Olha, Fernanda Montenegro, quando eu conheci, né, eu fui assistir um espetáculo dela no Rio, quando eu era um jovem ator. Desculpa, eu até assisti agora, Vitória, é um espetáculo. Maravilhoso, maravilhoso. Primeira peça de teatro que eu fiz me levou até o Rio de Janeiro para uma turnê. Foi Decamerão, em 83. Eu estreou em 82, mas eu fui em 83. Lá no dia de folga eu assisti as peças que estavam em cartaz, né? Mandava um bilhetinho para a produção, dizia que era um grupo de Salvador, artistas, né, iniciantes, e eles cediam convites, a gente assistia. Assistiu Fernanda Montenegro e na saída ela parou para falar para a gente que é uma profissão difícil, é uma profissão que requer de você perseverança. Aquela frase ficou na minha cabeça, na cabeça de Moacir Moreno, que estava comigo também, de todo aquele elenco. E eu acho que é o que nos traz, nos leva, me move a estar aqui até hoje. Então, cada vez que eu assisto Fernanda, e fui assistir Vitória agora recentemente, eu vejo o quanto essa perseverança dela, né, como atriz, como, né, operária das artes, no cinema, no teatro, na televisão, nos ensinam, né? Então, assim, é perseverar, é saber que é uma profissão difícil, saber que você nem sempre vai passar nos editais, saber que dizem, inclusive, que a Companhia Baiana de Patifaria não precisa ganhar edital porque vai muito bem, obrigado. Quando, na verdade, eu acho que num pós-pandemia, a gente ainda está tentando se recuperar, né, do que significou a pandemia para as artes. E as artes eu digo em geral, porque eu tenho colegas da área de dança, da área do audiovisual, da área de artes plásticas, né, que também estão enfrentando dificuldade até hoje. Então, assim, é o que eu digo ao público. Se vocês estão por perto, já que a gente não tem o patrocínio, já que a gente não ganhou o edital, se o público está por perto, nos ajuda
a manter os empregos, nos ajuda a pagar as pautas dos teatros, nos ajuda a perseverar. Essa é a Então, palavra, persevere, né? persevere, entendeu? Meu querido Lelo, olha o que o tempo faz com a gente agora. Ailson Lino é a minha cara. Eu já ia te pedir isso. Algumas expressões dos seus personagens, como adorei milhões, adorei milhões. Rebobine, cadê meus botões? Fala alguma rapidinho pra gente encerrar. Adoro, fantasia. Adoro. São bordões, né? Assim, eu aprendi isso com Jô Soares, aprendi isso com Chico Anísio, que são bordões que marcam personagens, que as pessoas lembram e repetem e remetem àquilo que você viu e que te fez tão bem. Não, essa é a minha cara, meu amigo? É a minha cara! Lelo, meu irmão. Tudo é a cara dela, ela é uma pessoa feliz e eu aprendo muito com esse personagem. Que bom, cara. Que bom que é essa conexão entre o ator e o personagem, né? Que viva por muitos anos seus personagens, você, sua arte, o teatro. Que viva o amor, né? Entre as pessoas. Obrigado, cara. É um personagem que realmente me ensina. Obviamente, sou um ator que desejo fazer outras coisas. Tem projetos, né? Tem rascunhos de projetos maravilhosos que a gente deseja realizar. Tem projetos do audiovisual, né? Assim, projeto de um documentário sobre a companhia. Foi lançado um livro, o É a Minha Cara, que conta a nossa história. A gente quer levar isso para o audiovisual, para contar essa história com as pessoas que participaram dessa história toda, né? Fazendo parte desse documentário. Então, são projetos que não foram aprovados em nenhum edital até agora, né? São 11 anos sem levar um Mas você falou a palavra ainda há pouco, perseverança. Vai dar certo. Vamos assistir em Cajazeiras, vamos nos assistir no Teatro Molière e assistam ao Teatro Baiano. Valeu, Lelo. Então, Lelo, a Bofetada, Pandora, Fanta, Companhia Baiana de Patifaria, é a minha cara, é a tua cara também. Valeu, galera. Obrigado. Tchau. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino.